Lagos artificiais com peixes e plantas no quintal de casa. Confira esta nova tendência do paisagismo. Tá, buscar uma forma a quebrar um pouco o concreto, quebrar um pouco aquela ideia engessada de construção. Toda a parte de jardim, eu digo que foi inspirada pelo próprio criador, né? Que é um local que nos remete à verdadeira essência, né? Olá, seja muito bem-vindo ao Vale Agrícola, essa viagem emocionante ao mundo do agronegócio, pelos saberes e sabores, histórias da nossa gente, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Vamos cumprir uma promessa, entregar a estátua para a família dona do cachorrinho que antes de morrer ia ver o dono no cemitério todos os dias. Fomos até Júlio de Castilhos para buscar com o Rogério, que faz esculturas em pedra. Foi muito bom fazer porque mexeu um pouco com a emoção, né? E preparem os lencinhos, que foi emocionante. Meu Deus do céu, não! Tá louco! É o nosso branco. Ai, meu Deus! Vamos falar do início da obra de uma deusa da mitologia grega, que deve ter mais de 12.000 toneladas de pedra. E vai ter a dica de como podar as roseiras para que elas floresçam o ano inteiro. Isso eu vou passar para vocês agora e vocês vão ver o quanto isso vai ajudar vocês na produção, porque a roseira a gente poda o ano todo. A família gaúcha que ingressou no turismo rural depois de uma pesquisa sobre o porquê os antepassados só usavam preto. Uma das tradições da família é passar o conhecimento adiante, de avô para neto. Isso desde a época da dona Leucádia, que é a tataravó do Gustavo. Porque também é uma cultura que está se perdendo hoje em dia. E vem de lá a receita da semana, beijinho, uma massa que pode ser finalizada de 3 formas. Essa é uma receita que minha avó já fazia e a gente mantém sempre a tradição porque é um docinho muito bom. E o chimarrão já está pronto, pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação para você, está só começando. Você vai conhecer agora uma família de origem portuguesa que está trabalhando com o turismo rural. E olha só que curioso, o fato de o avô só usar vestimentas pretas iniciou toda uma pesquisa que desencadeou esta história. Nas margens do Rio Bonito, no município de Sertão, no Rio Grande do Sul, encontramos a Quinta do Amarante, um lugar onde cada canto é uma história, cada árvore guarda memórias e cada visita é uma imersão na cultura rural. A propriedade da família Amarante preserva a simplicidade do campo e mantém viva uma tradição que atravessa gerações. A gente quer passar para o visitante a essência mesmo rural, o nosso dia a dia. Aqui não tem cenário montado, aqui a gente vive a nossa essência, essa simbiose com os animais, com a natureza, e é isso que a gente busca valorizar. Porque também é uma cultura que está se perdendo hoje em dia. Esse cuidado de tu cultivar ali a tua horta, a tua vaca, pastorear as ovelhas, as galinhas. O Gustavo é o guardião das memórias dos primeiros antepassados portugueses da família, que chegaram ao Brasil por volta dos séculos 17 e 18. Então agora vamos conhecer um pouquinho da nossa casa e como a gente vive, a nossa forma peculiar de viver. Então aqui onde a gente passa a maior parte do tempo, a gente tem essa casa no estilo antigo, com o chão em terra, que recorda até a casa dos meus bisavós, onde meu pai conta que passou a infância. A única diferença é que aqui temos apenas a cozinha. Lá era a cozinha compartilhada com o lugar onde ficavam as vacas e as ovelhas. E então hoje a gente só não tem os animais junto, mas mantém aquele estilo de vida. Conforme cada qual vai chegando, vai fazendo seu café, seu almoço, porque sempre tem o fogo no fogão. Sempre temos o pão, que nos é tradicional, e o acompanhamento, cada qual vai pegando o que mais lhe apetece.
Aqui então era a casa dos meus avós. Hoje a gente tem um acervo de fotografias e das memórias da cultura portuguesa que a gente mantém, que foi herdada dos nossos antepassados. Aqui tem umas fotos mais recentes, das lidas com os animais do dia a dia, da nossa convivência com o Rio Bonito, que é muito importante, das pessoas, meus avós. Aqui então temos o acervo da fotos de época. São cópias, as originais estão guardadas, mas aqui daí já é uma parte do acervo. Mas aí há padrinhos do meu bisavô, antepassados mais antigos, tipo de quinta geração. Então aqui foi uma festa feita pelos meus bisavós, que reuniu toda a família e todas as pessoas da colônia. Tem uma foto de 1962 na Cascata. Essa tulha, essa arca de farinha era dos meus avós. Eles fizeram quando eles casaram. Logo após o casamento, para armazenar a farinha do milho, do centeio, do trigo. Ela tinha divisões para separar os vários tipos de farinha. E aqui é o crivo, que se usava para crivar a farinha, que ela vinha com as impurezas, com o farelo, então se crivava aqui, se peneirava nesse artefato. Meu avô conta de várias histórias de onças durante a colonização, que era uma coisa que era corriqueira. Até tem esse pilão aqui, eles contavam a história que teve 2 mulheres que mataram uma onça com a mão do pilão. A onça tentou enfiar a mão dentro da casa do abrigo delas, uma amarrou a mão e a outra com a mão da onça e a outra com a mão do pilão, ela matou, mãe e filha. Então vocês pensam a sede de sobrevivência dessas mulheres, o medo, o pânico. De noite, sem luz, só com fogo. Aqui então a gente tem um acervo do patrimônio etnográfico imaterial, poemas e as rezas, que também são típicas da cultura portuguesa. Usavam-se as rezas para pau quebranto, para hemorragias, para vários males. Então esse retrato aqui é da família, o meu bisavô, o Benjamin Porto Moreira e a Maria Francisca Amarante. Ele era agrimensor na Comissão de Terras de Erechim. Quando mediram as colônias por aqui, ele foi embora para o Paraná. Estava uma área por colonizar, então eles foram para trabalhar para lá. Ele nunca trabalhou na colônia, assim, trabalhar na lavoura, na roça. A profissão dele sempre foi agrimensor. Ele utilizava essas balizas, que o pai pode contar como era, que conhece mais que eu. Essas balizas eram para alinhar as terras, divisas de hoje, né? E era por esse, hoje é aparelho, pois, né? Naqueles anos era na base da baliza. Ela demarcava as terras de colônia, que eram matos que foram desmatados. Hoje nós marcamos as nossas áreas que nós estamos repondo a floresta. E então tem esse contraste muito grande também. Sendo que todas as construções que nós temos aqui da casa, a estrebaria, a palheira, a galinheiro, tudo foi demarcado com essas balizas, para tirar o esquadro para ser feito. Uma das tradições da família é passar o conhecimento adiante, de avô para neto. Isso desde a época da dona Leucádia, que é a tataravó do Gustavo. E um desses costumes, além das benzeduras e poesias, é o culto ao São João. Então, todo dia 24 de junho é feita a fogueira e tem o banho de rio antes do sol nascer. E para você descobrir se ainda vai estar vivo para o próximo dia do santo, é só ver o seu reflexo no rio. É deixado a água em repouso, porque essa água é benta, segundo a crença, é usada para pulverizar os galinheiros, estrebarias, palheiras para evitar a criação de piolho. E à meia-noite, os antigos usavam olhar seu reflexo na água. Se não aparecesse, a pessoa falecia até o próximo São João. Até conta-se uma história na família que um dos tios-avós, uma dessas noites, os jovens foram todos à beira do rio buscar ver o futuro e o reflexo dele não apareceu na água. E antes do próximo São João, do outro ano, ele acabou falecendo. O Gustavo conta que, com o passar dos anos, muita história se perdeu e restaram apenas alguns registros da tataravó, a dona Leucádia. Foi a curiosidade de entender por que a tataravó só usava roupas de cor preta que conseguiu descobrir mais sobre a história dos antepassados. A gente tem a data aqui da fundação da propriedade, a presença da família aqui desde 1880. Nós somos descendentes, então, de colonos portugueses. A família veio para o Brasil lá, tem registro pelos anos de 1700 e pouco, 1600 e pouco, então já é uma data muito longa. E mesmo assim a gente conseguiu manter muito, de forma inconsciente, a família conseguiu manter muita coisa. E não só a família, mas também pessoas vizinhas, também descendentes disso, tudo veio a somar. O que a gente tinha, negócio daquelas fotos, coisa, estava tudo guardado, mas daí ele começou a pegar e começou a puxar, né? E começou a descobrir coisas, né? Por causa da internet. Eu não entendo nada de internet, né? Então ele, por causa da internet e coisa, foi que começou a ir a fundo tudo, e descobrindo. E eu acho que vai ter mais coisa para a gente descobrir ainda, né?
Hoje, a propriedade é um espaço de memória, tradições e preservação cultural. O turismo rural é uma oportunidade de vivenciar essa rica história, de um tempo em que mais de 15 famílias moravam nas proximidades, onde hoje restam apenas 3. Quando o meu tataravô começou era uma grande propriedade, iam para aí acho que uns 300 hectares. Hoje cabe na família, está restando 3 hectares que são o que coube meus pais. É natural que com o passar do tempo foram caindo a herança para os filhos e tal, cada qual foi governar a sua vida. E nós ficamos onde a família começou, na margem do Rio Bonito, que para nós é de extrema importância. A gente trabalha, refloresta, cuida das margens, porque temos muito medo que esse rio seja mal cuidado ou poluído ou que se extingua a sua beleza. Entre os usos e costumes da família, as lendas e benzeduras foram preservadas e até hoje são mantidas pelos descendentes. Aqui nesse local onde tem essas pedras, a gente sempre queima uma vela. Para o São Sebastião, para o São Roque, para proteger o gado, que são os advogados das pestes e doenças. Então sempre onde os animais param, onde é o parador deles, ou o potreiro que a gente fala, né, o lugar de recreio dos animais, a gente mantém esse costume que é desde os antepassados. Ter essa bênção para os animais. Que era a casa do meu avô, e embaixo, que nem foi comentado, era estrevaria. Naqueles anos faziam as vacas embaixo, a casa em cima para morarem, e foi por aqui que eu nasci também, para me recordar, para não esquecer do lugar. Eu plantei esse pinheiro, que faz uns 25 anos e já está dando pinhão aí. Então aqui nós estamos na área em restauro florestal. Tem várias mudas, a gente vai pôr umas 1000, que segue até lá embaixo naquela área que antes era do cultivo de soja, aqui onde ficavam os animais. Então a gente tirou esse pedaço para restaurar, porque tem que ter esse equilíbrio entre o restauro e também a produção. Até na margem do rio, que é nossa, a margem que banha a nossa propriedade, a gente vai restaurar. Começamos com 1 hectare, no futuro vamos aumentar para mais essa área. Então aqui a gente tem a tradição ainda de fazer o feno, a gente diz cegar o feno, cortar. Já não é feito mais a gadanha como no tempo do pai, do avô, do bisavô, ele já é cegado com a segadora. Tem uma máquina que vai no trator lá, ela cega o feno e deixa pronto para recolha. Mas ainda é feito assim, rastelado e empilhado no carreto ou então na carroça. Depois a gente traz para a palheira, ele é colocado ali dentro pisado para caber mais, e então a gente mantém ali a forragem para os animais, para as camas dos currais e também para o consumo do gado para o alimento deles. O turismo rural é mais do que uma oportunidade de lazer, é uma forma de manter vivas as memórias e a cultura de quem construiu este lugar. Atrás dessa triadeira que a gente trabalhava, onde a gente surgiu o começo do namoro, casamos, temos aí há 44 anos juntos, lutando na agricultura, né? Então a gente nunca abandonou a agricultura. Aí tivemos 2 filhos maravilhosos e eles adoram muito do que a gente tem. O Gustavo já não saiu porque ele quer preservar a propriedade e continuar trocando o que ele mais gosta, que é o turismo. Eu tenho muito amor por isso que me foi transmitido dos meus avós. Os avós sempre ensinaram os netos na nossa família a ter esse gosto, sempre contaram histórias e eu sempre fui um amante disso. Então quis manter vivo e para continuar o legado para quem vem depois de mim. E ainda nesta edição tem receita direto da Quinta do Amarante. Passo a passo para fazer o beijinho, uma receita de várias gerações e que até hoje reúne a família à mesa. E já no próximo bloco a gente vai mostrar uma tendência do paisagismo, os lagos artificiais. Uma mistura de pedras, plantas e água corrente e fresca, tudo isso no quintal de casa. E vai ter a dica de como podar as roseiras para que elas floresçam o ano inteiro. Você precisa de segurança energética. Conheça os geradores de energia Getty.
Com tecnologia inteligente e desenho robusto, nossos geradores são a solução perfeita para o agronegócio, indústria, comércio e residências. Duráveis e potentes, eles garantem energia contínua quando você mais precisa. Chega de interrupções inesperadas. Escolha GETSE e não deixe que a falta de energia atrapalhe seus planos. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos, uma história de confiança. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. Os lagos artificiais que recriam cenas da natureza, transformando a casa em um pequeno paraíso, são a principal tendência do paisagismo. Com água quente ou fria e muitos peixes, eles trazem aquele barulhinho de água e dá paz para bem pertinho de casa. Uma mistura de pedras, plantas e água. Quem olha estas cenas dos peixes nadando em harmonia com o cenário, até duvida que tudo isso aqui antes era apenas uma garagem de caminhões. Existe experiência mais refrescante do que num dia que nem hoje, de cerca de 40 graus no termômetro, poder mergulhar em um lago. E você sabia que uma das tendências do paisagismo é ter todo esse ecossistema no quintal de casa? A Berenice e o Moacir, moradores de Araquari, no norte catarinense, possuem um centro de eventos cristão e assim que fizeram o espaço, já sabiam o que queriam na decoração externa. A minha intenção era fazer simplesmente um lago para ter alguns peixinhos ali, né? E quando a gente viu a primeira postagem que ele colocou de um lago, a gente ficou bem impressionado assim com o tamanho, com a beleza também, e a gente quis trazer para cá. O lago, né, ele deixa diferenciado o local, né? Um lago com água transparente, né? Todo esse paisagismo em volta, né? Que deixa todo um ambiente mais lindo. Mas como será que isso é possível? Que surja realmente um lago de água corrente no meio do nada, sem que isso também se torne um problema para as construções? As imagens mostram a montagem feita em 2023 por uma empresa que tem sede em Londras, também em Santa Catarina. Tá, buscar uma forma a quebrar um pouco o concreto, quebrar um pouco aquela ideia engessada de construção e a gente criar mais natureza possível para o lugar. Criar mais tipo um oásis, aquela pegada que o cliente vai estar uma mini praia ou um resort na casa dele. Mas não pense que este é um processo simples. Um lago demora dias para ser construído, assim como uma casa, do fundamento ao acabamento. Vai ter escavação, vai ter máquina, vai ter um monte de bagunça para depois transformar nessa maravilha. Mas para isso acontecer, existe todo um projeto, existe toda a preparação até executar isso aí. Por exemplo, esse lago aqui são mais ou menos, a gente trabalhou com 45 toneladas de pedras, né, pedras ornamentais, escolhidas a dedo. Então assim, para a região, cada região tem um tipo de pedra, tem um tipo de coloração. São várias estruturas que desde que começa ele. Primeiro o molde, depois são várias, a gente chama de camadas, né? E a gente vai uma membrana, uma lona, né, uma lona especial para isso, não é uma lona qualquer, é uma lona bem reforçada com várias micras de força e para poder respeitar pedras de 2, 5, 10 toneladas em cima dessa lona. Uma das últimas etapas é pôr a areia bem branquinha, que vai ajudar no contraste da cor da água e dos peixes. Né, tem o filtro, eu estou em cima do filtro por acaso, né? Mas lá atrás tem a parte que tem uma parte de corredeira e tem um lago.
fazer com corredeira ou sem corredeira, você pode trabalhar duas formas, né? E você pode trabalhar com peixe e sem peixe, e com água aquecida ainda. Então assim, tem várias opções para trabalhar nisso aqui. A única forma que diferencia de uma construção, de uma piscina de alvenaria ou de fibra, é aquela pegada que isso aqui é mais natureza, mais ornamental. A Beira e o Moacir, inclusive, chegam a ceder o espaço para batizados. E olha, a procura é grande. O lago, o propósito, primeiramente surgiu com a ideia somente dos peixes e depois Deus foi dando a direção, aonde hoje ela é uma piscina natural, exclusiva para batismo. Então é um local com exclusividade que traz essa beleza toda da piscina natural. Proporciona momentos maravilhosos para quem vem aqui. É como se você estivesse entrando num resort, né? Eu digo, uma praia particular. Na composição das plantas, muito verde, mas também as coloridas e as flores, que tornam o ambiente bonito em todas as épocas do ano. O prazer que traz, o barulhinho da água e a paz e a energia que te traz, eu acho que isso que não tem preço. Toda a parte de jardim, eu digo que foi inspirada pelo próprio Criador, né? Que é um local que nos remete à verdadeira essência, né? Ao jardim. Então, quando a gente vem para esse jardim, é como se a gente estivesse realmente se conectando com o Criador. Olá, tudo bem? Kleber Renato Zortea. Muitas pessoas questionando, Kleber, por que a minha roseira seca, né? Então, tem vários fatores que podem provocar isso. A maioria das vezes que eu estive visitando essas propriedades era pela questão da poda. A roseira ela exige uma poda com pequenos detalhezinhos para que ela não comece a secar. Isso eu vou passar para vocês agora e vocês vão ver o quanto isso vai ajudar vocês na produção, porque a roseira a gente poda o ano todo. Deu a flor, ponto de alta que vocês querem cortar, a gente vai lá e faz a poda. E o ano inteiro você tem produção de rosas. Nós vamos mostrar essa dica bem legal. Aqui é utilizada como uma planta indicadora e estética, né? Indicadora para as videiras. Ataque de formiga vem primeiro aqui, então o produtor já pensa num tratamento para isso. E estética porque a propriedade trabalha com turismo rural e ela vai contribuir para ficar um ambiente com uma energia melhor, né? Então a roseira, sempre quando a gente vai colher ela, o ideal é sempre eu fazer uma poda curta. Sempre quando eu for fazer a poda, é importante eu utilizar da tesoura a navalha. Para o lado que fica, e essa parte grossa, é para o lado que sai. Porque quando eu vou fazer o corte, eu vou trabalhar com o corte aqui, a navalha corta, esse lado ele mastiga. Então se eu tenho a minha planta aqui, e eu vou fazer a poda, e eu faço o corte ao lado contrário, esse lado vai mastigar e a planta vai ter dificuldade de cicatrizar. E isso vai prejudicar porque vai abrir uma porta para entradas de doenças. Aqui na roseira, nós percebemos que ela tem as folhas. Cada folha aqui vai ter uma geminha que vai brotar de novo. Para que ela solte brotos laterais uniformes e ela possa ter uma boa produção, eu nunca vou deixar o último corte na geminha para o lado de dentro. Esse broto vai subir e vai desregular a planta. Então eu venho aqui, acho uma geminha para o lado de fora e faço o corte logo depois da gema. Se eu faço um cortezinho longe da gema, o olhinho aqui ó, que vai soltar, essa parte seca e traz doença para dentro e a roseira começa a secar. Então sempre quando eu vou fazer a poda na roseira, eu vou sempre deixar um corte rente logo depois da folha ou do olhinho que tem aqui. Uma dica importante para vocês que vão fazer a poda é sempre vocês fazer o corte em bisel, o corte atravessado. Se eu fizer o corte reto, pode acumular água, favorece o apodrecimento. Quando eu venho e faço um corte, o corte ó, em formato de bisel, que é um corte atravessado, a água não acumula, sempre a ponta
do corte mais alto para o lado da gema. Se eu cortar o lado contrário, acumula muita água aqui, também favorece a doença. Assim a água da chuva cai para o outro lado e eu tenho a gema protegida, desenvolvendo bem e sem acúmulo de água aqui dentro. É uma dica bem legal e bacana. Façam isso e vocês vão ver a diferença na produção de rosa de vocês. Primeira geminha para o lado de baixo, está aqui no lado. Vou fazer esse corte, se bem que aqui está para cima, eu tenho que tirar. E eu vou abrir com ela a lateral aqui, ó. Subir um pouco mais e daqui para cima vem a poda curta. Essa poda aqui é uma poda que ela fica perfeita para roseira. Muitas vezes, nossa, ficou muito curta. Ela não ficou, ela ficou a poda perfeita. Um palmo, mais ou menos, do chão. Então, uma produção boa, sempre produzindo. Vou colher para comercialização, para decoração de um vaso, de uma mesa, para um evento. Já venho e corto aqui embaixo, depois trabalho a altura que eu quero fazer aqui. É um sisteminha bem bacana e fácil. Toda vez que vocês forem podar a roseira de vocês, querem deixar mais alto, mais baixo, não muda tanto aqui. Mas o importante é sempre cortar logo depois da geminha, do olho, da folha, conforme está aqui. Isso faz com que a roseira de vocês daqui 30 anos está aqui produzindo flores, a mesma planta, no mesmo ambiente. Eu não imaginava que a roseira poderia florir o ano inteiro, né? Se você não cuida, realmente é uma vez por ano e olha lá, são poucas rosas. A gente vai agora para aquele intervalo curtinho, porque na volta eu convido vocês para uma homenagem que a gente prometeu aqui no Vale Agrícola. A estátua do Branco, o cachorrinho que visitava o dono no cemitério todos os dias, ficou pronta. Nesta semana nós buscamos ela em Júlio de Castilhos e levamos até Santa Clara do Sul. E como foi esta entrega, a gente conta já já. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. Com a sorte, os seguros agrícolas são as ferramentas para colocar tranquilamente a sua cabeça no travesseiro e focar no que realmente importa, o planejamento da safra. E não é apenas para as plantas ou rebanho. Casa, trator e implemento agrícola também contam com linhas específicas de contratação e com o valor bem em conta. Proteja a sua safra e seu futuro. Quer saber mais? Entre em contato com a Catena Seguros. Não deixe a sorte decidir. Escolha a segurança. Não conte apenas com a sorte, invista na sua tranquilidade. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Uma das reportagens mais vistas do ano de 2023 no Vale Agrícola contou a história de um cachorrinho que ia todos os dias no cemitério, no túmulo do dono, falecido há alguns anos. Essa história emocionou. Nós voltamos até Santa Clara do Sul para dar a notícia. E naquela época, a gente prometeu, que se a família quisesse, a gente levaria uma estátua para o túmulo. No meio desse tempo, o cachorrinho acabou falecendo e tornou esta homenagem ainda mais importante. Confira como foi. O negócio é perigoso, mas acabamos de chegar aqui em Júlio de Castilhos, onde a gente começa a contar
essa história do que temos aprontado nos últimos tempos. Eu um pouquinho, ele um pouquinho mais. Saiu um bicho diferente por aí. Saiu. Branco. Me inspirou muito a fazer. Como é que foi? Eu mandei uma mensagem, né, perguntando se, por acaso, ele conseguiria colocar essa história em uma estátua. E foi uma coisa que te pegou também, né? Pegou, porque a história é muito bonita. Quando você manda a mensagem para Giselda, aí eu disse, como vi a história dele, né? Eu disse, pô, isso aí merece ser documentado, né? Uma obra, porque é muito emocionante a história do... Agora vamos ver como ficou. Consegue buscar? Claro. Quanto tempo você levou para fazer? 8 horas. Aqui ele é descontado, né? Ele vai... Imagina, trabalha com essas pedras gigantes aí em pouco tempo. Então, a gente mandou algumas fotos pro Rogério e ele ficou incumbido de transformar isso numa estátua bem parecida com o tamanho real do branco, né? Tamanho real. Todas as medidas dele estão quando você mandou lá, tem 61 até aqui, quase 60 até aqui. A largura também. Tá? Toda a posição que ele estava, quando ele sentava quando eu vi lá no vídeo, olhando o olho fechado, tremendo, parecia que ele estava chorando, velando, né? Foi muito, muito bom fazer, porque mexeu um pouco com a emoção, né? Você tem muito essa conexão com a natureza, conexão com os animais, né? E isso é uma coisa inexplicável, que a gente pode dizer é isso. O animal é puro. O animal não conta mentiras, não disfarça. Ele isso aqui dele é um ato de amor, né? Dá para simplificar assim. Né? Branco, agora você vai ao seu destino final. Perto do seu querido dono, vamos dizer que seja o seu amor na sua vida. Você vai ficar lá. Provavelmente você já está com ele em espírito. Agora que eu vi como é pesado. É de pedra, né? Isso aqui deve ter uns 40 quilos. Repara só quem tá chegando no cemitério de volta. Que coisa linda. Meu Deus do céu, não! Tá louca? Não. Tá louca. Ficou parecido? Ficou sim, ficou. É o nosso branco. Ai, meu Deus. Pra quem não sabe, a gente mandou as medidas certinho pro Rogério, até do comprimento do focinho. E ele fez o olhinho bem fechadinho, do jeito que ele olhava pro seu Ademar no túmulo, né? Ai, a gente fica muito emocionada, né, Aline? Não, olha só. Oh, meu Deus, parece que ele tá de volta, né? Parece que ele tá de volta, né? Meu Deus do céu. Querido, né? Meu Deus. Muito lindo. Olha, eu digo assim, olha, que Deus retribua em dobro, no triplo, tudo que tu tá fazendo, né? Porque... eu espero, assim, de coração que isso inspire as pessoas, porque a humanidade, ela tá muito corrompida, eu posso dizer assim, mas a gente tem que acreditar no bem, a gente tem que acreditar nas coisas boas. E o que aconteceu aqui, ela não é nada diferente de algo divino. Quando não tem explicação, é só isso que a gente pode dizer, né? Dona Clay também emocionada, né? Olha só. Oh, meu Deus do céu. Ficou muito lindo, né? Muito. Ficou show, meu Deus do céu. Agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma caixinha de vidro, bem bonitinha, até mesmo para preservar, né? Essa estátua linda que o Rogério fez. E agora todo mundo que passar aqui pelo Sampainho
vai se lembrar desse ato, né? Vai se lembrar dessa história que não pode ser esquecida, né? Com certeza não, né? Obrigada. E nem a Aline, né? A Aline jamais vai ser esquecida por tudo que ela fez, né? Porque não foi só uma reportagem, né? Aqui ela envolveu sentimento também, né? A gente percebe, né? Acho que fica para toda a vida agora. Com certeza, com certeza. E eu também vou visitar várias vezes esse lugar aqui. Sempre será muito bem-vinda, né? Obrigada. Com certeza, né? Obrigada. A gente jamais esquece um ato desses, né, Aline? E nem eu esqueço do fundo o carinho. do coração, eu agradeço em nome de toda a nossa família, né? Obrigada. Pelo que tu fez aqui, né? Obrigada. 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 Linda. É bem assim mesmo, ao longo do Vale Agrícola a gente vai fazendo amizades, né? E como não se encantar por esses serzinhos que fazem a vida da gente tão feliz, né? É inimaginável a gente ficar sem eles e essa conexão que a gente tem também não tem explicação. E olha só, aproveitando que a gente esteve lá pelo Jardim das Esculturas, aproveitamos para atualizar como está a questão por lá da construção da Gaia, que é um monumento gigante que também nós já mencionamos numa reportagem do Vale Agrícola. O Bertoldo vai explicar para a gente. Na última reportagem do Jardim das Esculturas, quando a Aline esteve aqui, que eu falei que ia fazer uma gigantesca Gaia, o Rogério acredita que a terra é feminina porque parte das mulheres ou fêmeas o dom de gerar a vida. É por isso que essa estátua aqui é tão emblemática. É uma mistura de mulher com a natureza. Nos cabelos, folhas. E no lado de cá, ao invés dos pés, as raízes. E será esta a temática da próxima obra dele, que deve ter nada menos do que 200 toneladas. E que ninguém tem a pressa de ver pronto, ele quer fazer bem devagar. Sabe o que é? Eu sou muito rápido, né? Então, sou realmente, mas assim, eu quero assim, ó, fazer ela bem lento. As pessoas vão ver lá em cima, guinchado lá em cima. E é uma logística assim bem, vamos dizer assim, de peso, né? Eu quero mais contemplá-la, entende? Contemplar, fazer cada folha, cada movimento dessa arte, sabe? Muitos relatos, muitos, que sentem energia viva. Que as esculturas parece que passam a energia. Por quê? Porque tem o sentimento, tem a energia do sentimento. Aí está ela, no começo. São mais ou menos já 10 a 12%. Já tem 500 caminhões de 12 toneladas aqui. Esta seria a réplica, mais ou menos como ela será. Ela terá 28 metros e mais ou menos ela tem 40 de largura. E mais ou menos vai dar em torno de 12 mil toneladas só. Até agora são blocos para fazer a base, as primeiras desenhos do joelho ali, né? Elas vão subir mais um pouco, descer e depois vou começar a fazer as mãos. Essa é a principal parte dela, que é a base sólida, porque é muito peso, é pedra, é um Lego gigante. É como se você montasse um Lego, pegasse uma figura e com pequenos tijolinhos você vai fazendo a circunferência, como no caso dela, o braço, a unha, o ombro, as folhas, todas com um escoramento para que quando ela fizesse a curva, ela ia sendo escorada por dentro e em partes de enchimento, de basalto, né? Ela terá um sistema tipo, vamos dizer assim, pirâmide. Ela vai mandar a força para dentro. Então ela vai se escorando, né? Vai ter pouco ferro nela. Ela vai ser toda maciça, bem compactada, para durar aí uns 5 mil anos mais ou menos. Mais ou menos, 5 mil anos. E todas as formas vão ser assim. O braço dela, esse braço aqui, por exemplo, tem 2 metros, né? Isso aqui, se você tiver lá em cima, você vai se apoiar assim, alto, muito alto. E aqui, então os tijolos são de 50 quilos mais ou menos cada um. E vai ser tudo no braço, né? Vai ser crossfit todo dia. E é claro, a gente vai ter o privilégio de acompanhar essa obra, que deve entrar para os livros, né, na história, deve ser notícia no mundo inteiro, que é a construção da Gaia lá no Jardim das Esculturas.
E agora a gente vai para o último intervalo desta edição, porque na volta tem receita. Direto da Quinta do Amarante, o passo a passo para fazer o beijinho, uma receita de várias gerações e que até hoje reúne a família à mesa. Garantindo sempre a qualidade de todos os processos, onde todos os profissionais são qualificados. Além da venda de autopeças e mecânica, agora a Bonin realiza manutenção de câmbio automático e geometria de caminhão. Há mais de 30 anos percorrendo o caminho da qualidade e confiança. Bonin. Produtor, quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A Fecoagro Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o Nobre Alga Mais com alga marinha Lithothanium estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o Cooper Animais com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes Nobre com alga mais e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Triturador Florestal Destroyer Solution é uma solução robusta e eficiente para a limpeza de áreas florestais e agrícolas, trituração de vegetação e para manutenção de terrenos. Tritura vegetação com até 25 centímetros de diâmetro, podendo ser acoplado em tratores a partir de 100 cavalos. Disponível nos modelos 2050, 2450 e 2750. Equipamento frontal que oferece conforto, praticidade e ótima visão de trabalho. Possui sistema de amortecedores de impacto e estrutura reforçada, garantindo durabilidade e alto desempenho. ROR, a inovação que o campo precisa. O Vale Agrícola já está de volta com a receita da semana e hoje a dica vai ser de como preparar o beijinho e de 3 formas diferentes. Então, meu nome é Gustavo e hoje a gente vai fazer, eu e minha mãe Leonice, a receita dos beijos ou beijinhos, conforme conhece. Uma receita já há tempo que a gente conhece, já está na família e na região. E hoje a gente mantém essa receita. A gente faz sempre junto. Eu tenho mais força, amasso e a mãe passa os conhecimentos pra gente manter também. Então vamos começar com 3 ovos. E para mexer não tem muita finura, é com a mão mesmo. Essa é uma receita que minha avó já fazia e a gente mantém sempre a tradição porque é um docinho muito bom. E a gente adora e a gente gosta bastante. Vai o azeite, mais ou menos umas 3, 4 colheres de sopa, que a gente não usa muito medida. É meio que a olho, mas seria mais ou menos isso. Põe pra mim aqui o açúcar, por favor. Uma xícara de açúcar. E uma colher de sopa de vinagre. Agora a pitadinha de sal. A gente costuma botar uma pitadinha de sal, mas a gente usa a medida 3 pontas de faca. Porque eu acho que tu pondo as mãos, tu põe a tua energia, tu põe o teu amor nisso, do que tu usar um utensílio. Então agora a gente vai batendo os ovos até o açúcar derreter. Tu não sente mais os grumos dentro com as mãos. E antigamente a bisavó ela fazia até só com a farinha de milho. Mas aqui a gente não tem o costume, a gente faz com a de trigo. Agora então a gente vai pôr a farinha peneirada, ela fica melhor. É o quanto basta, até o ponto. A farinha não tem medida. E uma colher de sopa de fermento químico. Acho que tá bom. É uma massa um pouco mais, como eu posso dizer, grudenta, seria do que a massa do pão. Ela não fica assim, ela fica bem homogênea que não te grude na mão. Agora a gente vai passar para a mesa. E agora vai vendo, se precisa mais farinha, vai colocando mais, senão esse tanto já basta. Ela fica amarela a massa por ser o ovo da colônia. Quando se fazia com farinha de milho, ela ficava também bem amarela. Porque, claro, aquele milho antigo era o milho branco que se fazia farinha, não era o milho amarelo. Tanto que a minha bisavó era muito conhecida por fazer esses bolinhos com a farinha do milho e comer com
tomando chá de cidreira melissa. Então, aqui a gente conhece por beijinho, por bolinho, por beijo. Também existem em outras culturas, até em Portugal eles fazem uma receita similar. Então, creio que assim chegou até a nossa família, até os dias de hoje. É cortado agora com a faca e modelado em forma de bolinhas. E a gente daí agora vai colocando numa forma que eu engraxei, passei a farinha. E então agora a gente vai modelando e vai colocando ali para depois assar. Essa receita também, que nem a mãe que é de origem italiana, os italianos chamavam strufoli, ou então sacete, que sacete significa pedrinhas, porque quando tu frita, eles ficam parecendo pedrinhas, aquelas pedrinhas que tem na roça, no rio. Agora a gente leva no forno, mais ou menos pré-aquecido, 250 graus, mas depende de cada forno, e o tempo dele cozer ali é até o ponto, a gente vê que ele fica mais douradinho. Agora fritando, ele fica mais macio e também ele floresce, ele abre-se em várias partes e ele fica mais gostoso também. Tão bom quanto o assado. Então agora eu vou fazer uma cobertura, que na calda vai uma xícara de açúcar, meia de água e meia laranja. Quando começa a aparecer o fundo da panela, a calda está pronta. Agora já pronto, a gente fez os beijinhos de 3 formas. Fez o frito, fez o assado sem a calda e o assado com a calda de açúcar. A gente consome com café, no café da tarde, café da manhã ou com chá de melissa. E a gente gosta muito porque lembra, né, pai, a tua avó e os antigos. Nosso costume era isso, fazer essas comidinhas para meia tarde ou de noite. Era um presente para vocês, um regalo das avós e tudo. E eu, como gosto, eu vou pegar esse aqui para comer. Eu já prefiro sem a calda e o assado. Eu já prefiro com a calda, então vou consumir esse aqui. É assim que a gente se despede de mais um Vale Agrícola. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais.